Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão do Fórum Regional Virtual Educa, sobre o tema de tecnologias de integração para o desenvolvimento humano, dentro do tema também da colaboração público-privada. Temos um painel com 6 oradores. Vamos fazer aqui o uso mais eficiente possível do tempo. O meu nome é Nuno Mota Pinto. Eu trabalho hoje num banco de origem naturalista e educação na economia social. Trabalhei durante mais de uma década no Banco Mundial e sou membro do Advisory Board da Virtual Educa e trabalhei durante muito tempo, especialmente no Estado do Banco Mundial, nestas questões da introdução da tecnologia na educação e da parceria. Queríamos começar com um pequeno diálogo inicial com o Dr. André Dragão Azevedo, Secretário de Estado para a Transição Digital da Economia e Transição Digital de Portugal. Agradecer a honra de dar com a sua presença e de facto, ela denota o compromisso que as autoridades portuguesas e portuguesas têm nestes temas. O Dr. André Dragão Azevedo, enfim, tem um vasto currículo, quer no setor público, quer no setor privado, já esteve em vários gabinetes ministeriais, foi diretor executivo da tecnologia da Microsoft de Portugal, é advogado, foi assessor jurídico, e eu, se me permitisse, saudando inicialmente e agradecendo a sua presença, não sei se eu precisaria dar umas palavras iniciais, mas lançaria já uma primeira questão, que seria: Portugal aprovou em abril o plano de ação para a transição digital. Que novidades e que linhas gerais caracterizam esta nova estratégia nacional? Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passava-lhe a palavra. Bom dia a todos, muito obrigado, Nuno. Queria naturalmente começar por cumprimentar, a partir de Lisboa, a organização deste Fórum Virtual Educa, pelo que representa da aposta na educação e pela oportunidade que também constitui para debatermos de forma muito aberta o futuro da educação, quer ao nível nacional, quer ao nível internacional. Este é um debate que naturalmente se pretende que vá para além da conjuntura e que se foque naquilo que são as bases estruturais e no próprio paradigma do serviço de educação. Obrigado pela questão relativamente àquilo que é o plano de ação para a transição digital e que naturalmente que materializa aquilo que já é uma das prioridades do atual governo relativamente ao tema da transição digital e que implicou também outras vertentes para além da criação desta pasta específica governativa para o tema da transição digital. Foi entretanto também criada uma estrutura de missão para a coordenação e implementação deste plano de ação. E foi criada uma marca, Portugal Digital, que pretende ser a forma como nos queremos posicionar internacionalmente em termos de líderes digitais nesta pesada agenda internacional que todos enfrentamos, não só por via daquilo que é a situação conjuntural que atravessamos, mas naquilo que é o desafio mais estruturante de respondermos com sucesso ao desafio do digital. A transição digital está, de facto, a impactar todas as nossas áreas da nossa vida e da nossa sociedade e há aqui um conjunto de oportunidades, mas também desafios que o Covid-19 veio, no fundo, apenas enfatizar. E o plano de ação para a transição digital pretende, no fundo, corresponder a esta nova visão de conjunto que vem agregar e integrar vários programas e estratégias que já tínhamos e que estavam, de alguma forma, a necessitar de ser melhor articuladas e enquadradas. A estratégia, como já muitos de vocês provavelmente saberão, assenta em 3 grandes pilares: um de pessoas, outro de empresas e outro de Estado, e é suportada por um conjunto de catalisadores de integração de tecnologias basicamente emergentes, que é suposto acelerarem a transformação de cada um destes 3 pilares. No pilar 1, com o foco das pessoas, de facto o objetivo foi muito focar naquilo que é uma lógica de aprendizagem ao longo da vida, com respostas diferenciadas em função dos diferentes tipos de segmentos populacionais, uma resposta de base mais educação para as camadas mais jovens, nomeadamente K12, alunos até básico e secundário e naturalmente também universitário. Depois um segundo subsegmento populacional relacionado com a nossa população ativa, em que o objetivo é de facto requalificar e fazer o reskill e o upskill desta população, indo ao encontro daquilo que são os desafios que o mercado neste momento solicita. E depois uma preocupação muito forte, que já foi também mencionada hoje no painel anterior, esta lógica de inclusão digital, no sentido de evitarmos que a iliteracia digital possa constituir uma nova forma de exclusão social e económica.
Depois temos um segundo pilar relacionado com aquilo que é a transição digital do nosso tecido empresarial, que também segue um bocadinho uma lógica de ciclo de vida, com uma aposta forte no empreendedorismo, na criação de novas empresas, de novas startups de base já digital, a digitalização depois num segundo subpilar das nossas PMEs, que correspondem àquilo que é o grosso da nossa capacidade, do nosso tecido empresarial, e depois uma preocupação também muito grande com a aproximação entre empresas e o nosso ecossistema científico, sabendo nós que tem sido feito um caminho muito forte de evolução neste sentido, mas que há ainda algum trabalho a fazer nesta área. E depois o terceiro pilar, como não podia deixar de ser, a digitalização do nosso Estado e da nossa administração pública. Ou seja, este é um plano de ação bastante ambicioso, tem de facto esta transversalidade e esta ambição e procura também com algumas medidas emblemáticas, nomeadamente 12 medidas emblemáticas, ter alguma capacidade de impacto imediato no sentido de responder a alguns desafios que estavam identificados há bastante tempo e que naturalmente se destaca, sobretudo até pelo tema que hoje nos reúne, a escola digital. Ou seja, as bases e as premissas deste plano de ação ele foi apresentado ainda antes da pandemia, mas foram de facto amplamente validadas já durante a própria pandemia e o que veio no fundo foi apenas reforçar a importância da sua implementação, não só pelo que a agenda tem do ponto de vista conjuntural, mas sobretudo do ponto de vista estrutural, na transição para um novo modelo de economia e de sociedade em que queremos ser bem-sucedidos. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por esta apresentação das linhas gerais do Plano de Ação de Transição Digital. Que nova abordagem é que o Governo está a imprimir a este programa da Escola Digital para que possa ter mais sucesso que iniciativas semelhantes do passado? Bom, obrigado também por essa questão. De facto, não foi por acaso que o programa Escola Digital surge como a primeira medida, a medida emblemática número 1 do nosso plano de ação para a transição digital. É relativamente consensual para todos que a educação constitui em si mesmo o mais relevante elevador social, mas é curioso notarmos que este próprio efeito de elevador social pode ser ainda mais potenciado quando se conjuga a educação com o potencial do mundo digital. E exemplo disto mesmo é a enorme empregabilidade que todas as pessoas com competências digitais beneficiam pelo facto de facto, possuírem essas competências, esses instrumentos, essas ferramentas que são essenciais para uma atividade profissional nos dias de hoje. Isto é válido não só para indivíduos, mas também para as empresas, que sabemos que são melhor sucedidas e mais resilientes e mais imunes às crises quando passaram de facto por um processo de digitalização, mas vale também para entidades públicas, vale para países, temos vários exemplos de referência e Portugal é de alguma forma também um deles, de países que se conseguiram alavancar por via desta agenda digital e ser agora percepcionados como países não só mais inovadores, mas mais competitivos. E vale também para a dimensão continental e europeia, uma vez que estamos todos empenhados, nomeadamente agora durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, queremos de facto garantir que a própria Europa no seu conjunto é mais competitiva por via desta forte aposta já assumida do ponto de vista formal e político em relação à agenda digital. O programa de escola digital pretende ser muito mais do que a mera informatização das escolas ou a entrega de computadores individualmente a todos os alunos e as nossas alunas. A abordagem que pensámos foi uma abordagem de base holística, que naturalmente tem que ser assim, uma vez que se não tivermos de facto essa abordagem transversal e mais holística, nenhuma estratégia de digitalização consegue ser bem sucedida. E por isso é que este programa compreende várias componentes que correspondem a esta preocupação de cobrir todas as dimensões para a concretização deste projeto de uma escola verdadeiramente digital. Este novo paradigma de educação que estamos à procura tem por base esta lógica de um conceito de posto móvel de aprendizagem e de ensino a partir de qualquer lugar. Naturalmente que a escola física continuará a ser a base, o quartel-general da aprendizagem, mas obviamente que pode ser complementada, não só por via da pandemia, mas em condições normais, com um modelo um bocadinho mais híbrido, em que é possível um aluno, por exemplo, que esteja doente em casa, acompanhar as aulas à distância, ou haver aqui mecanismos mais híbridos de algumas aulas, algumas sessões, em alguns dias, poder também ser implementado a aprendizagem à distância, sendo que essa experiência deverá ser tão rica quanto possível e, se possível, tão rica quanto a experiência em sala de aula. E, portanto, o objetivo com este programa é, de facto, uma universalização deste processo de digitalização, que deverá abranger mais de 1 milhão de alunos e mais de 120 mil professores,
e o objetivo é de facto que a tecnologia venha a ser utilizada como uma ferramenta básica de aprendizagem, de colaboração, contemplando estas tais várias componentes, ou seja, o objetivo é dar de facto equipamentos, computadores portáteis a todos alunos e professores. Queremos também garantir a conectividade, seja ela móvel e fixa, de todos estes alunos, permitindo a tal lógica de mobilidade de posto de trabalho móvel. Estamos a trabalhar também ao nível dos conteúdos digitais, sejam eles manuais ou sejam os recursos educativos, no sentido de facto alterarmos também o modelo, porque não estamos à procura de meros PDFs de manuais escolares, estamos à procura de uma experiência muito mais rica e muito mais interativa e naturalmente também plataformas de educação e de colaboração que permitam de facto tirar partido de todo este potencial. Sem esquecer, e não é mesmo aleatório o facto de eu estar a referir em último lugar, o tema da formação dos professores, uma vez que têm que dominar não só o domínio das ferramentas digitais específicas, mas também temos que os apoiar naquilo que é o desenvolvimento de novas metodologias e de novas práticas pedagógicas que, de facto, tirem partido de todo o potencial desta tecnologia. E, portanto, o plano de ação que pensámos para a escola digital tem, de facto, uma lógica também de plano de ação para cada agrupamento, que deverá, no fundo, adaptar esta visão mais macro à sua realidade local, construindo planos de implementação em conjunto com aquilo que são os stakeholders locais. Portanto, a escola digital posiciona-se assim, não como uma lógica de escola à distância, mas como uma lógica que permita, de facto, continuar a funcionar, não só em situações de emergência, mas tirando partido de todo aquele potencial, fomentando e desenvolvendo competências ao nível dos alunos, mas também facilitando o trabalho aos professores. Depois também faz sentido destacar, e só por último, um conjunto de iniciativas paralelas em que estamos também a trabalhar e que são relevantes para este impacto, que é, por exemplo, a criação de um mapa de rede de cobertura para, de facto, termos um melhor conhecimento sobre os territórios que ainda não estão cobertos por acesso à internet e, portanto, este é um fator essencial para a inclusão destes equipamentos escolares e destes alunos que residem em zonas menos densamente povoadas e estamos a trabalhar também numa última medida que passa pela tarifa social da internet, garantindo o acesso de todos ao mundo digital. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Como nós sabemos, a pandemia que vivemos alterou as nossas vidas pessoais, as nossas vidas profissionais, de alguma forma acelerou a transição digital nas escolas, permitindo a aceleração da adoção de tecnologias digitais no contexto da sala de aula, por necessidade, e rompendo os tradicionais métodos de ensino. Naturalmente, eu gostava de perceber da sua experiência se entende que esta mudança, quais foram a dimensão positiva desta mudança, se é um trabalho concluído, o que é que ficará ou deixará de ficar desta experiência que a pandemia nos forçou, qual será o próximo passo? Bem, bom, de facto está de longe, é de longe um trabalho que está agora a ser começado. Nós estamos de facto a iniciar esta travessia de transição digital de todo o nosso ecossistema educativo. É um processo que já se iniciou, já estão de facto procedimentos de contratação pública em curso, mas é de facto um processo que levará naturalmente não só a cobrirá todo este ano letivo, com toda a especificidade e toda a dificuldade que esta conjuntura implica, mas naturalmente que é um projeto multianual e que vai implicar muito investimento e muito esforço ao longo dos próximos anos, ao longo da legislatura e provavelmente até para anos subsequentes. De facto, a Covid-19 veio abrir caminho a uma mudança de mentalidades, uma vez que fez cair um conjunto de resistências e de dúvidas quanto à pertinência e à importância da utilização e da incorporação do digital no próprio modelo de negócio e de atividade das próprias instituições de ensino. Ou seja, basicamente ficou ainda mais nítido este sentido de urgência de nós nos conseguirmos adaptar a um novo contexto de base muito mais digital. E o que eu julgo que faz sentido destacarmos e enfatizarmos é esta ideia de que a digitalização permitiu, provavelmente pela primeira vez na história, que nós conseguíssemos oferecer em larga escala um serviço personalizado. E isto vale para qualquer setor, vale para o setor da saúde e vale para o setor da educação. Ou seja, pela primeira vez, fruto de um conjunto de circunstâncias que decorrem dos avanços tecnológicos, de serviços de cloud, de capacidade de processamento de informação em larga escala, de capacidade de desenvolvermos a internet das coisas, de termos ferramentas de inteligência artificial que são de facto simples de implementar e de incorporar nos modelos de atividade, nós temos de facto hoje a capacidade de
oferecermos um serviço, seja ele de base educativa ou um serviço de saúde, que pode ser de base populacional, de base universal, mas que garante a customização e uma resposta muito diferenciada a cada um dos destinatários. E isso é de facto o que é verdadeiramente disruptivo e inovador e que torna tão potente esta nova abordagem de base digital ao desafio da educação e do digital. Ou seja, a capacitação individual que tem por base este equipamento próprio, conjugada com conectividade móvel e com manuais e ferramentas de aprendizagem verdadeiramente digitais, permitem uma experiência muitíssimo mais rica, uma relação bidirecional entre o aluno e a escola e o seu professor e, portanto, há aqui uma mudança de conceito e de paradigma no relacionamento que faz com que a capacidade de eficiência do próprio sistema educativo e de cada um de nós no seu processo de aprendizagem seja de facto muito mais elevada. Ou seja, abre-se aqui a porta a um novo paradigma de acompanhamento do aluno em tempo real, em que os alunos podem, por exemplo, aprender a um ritmo diferenciado. Portanto, temos a capacidade de garantir que há uma resposta diferenciada em função daquilo que é o ritmo e a capacidade de cada um dos alunos, com momentos de avaliação e de validação de competências nos momentos-chave, e que está muito mais alinhado com aquilo que também é aquilo que nós encontramos depois no mundo profissional e no mundo da realidade das empresas e das organizações. Isto é naturalmente uma visão ainda muito futurista, não é isso que estamos a implementar neste momento. Neste momento estamos a falar apenas do projeto Escola Digital, mas de facto temos que perceber e incorporar todos nós esta noção do todo o potencial do digital, mesmo na resposta a muitos dos desafios que hoje encontramos enquanto sistemas de saúde, de educação, e que passam por esta capacidade de nós termos respostas diferenciadas para cada aluno em função das suas características específicas e intrínsecas. E é este potencial que nós gostaríamos muito de debater e de ver também abordado naquilo que sejam abordagens inovadoras. Ou seja, pensarmos a escola não só do ponto de vista daquilo que são os seus desafios específicos, mas naquilo que é também a sua integração enquanto antecâmara para depois uma integração no mundo profissional e, portanto, são estas aprendizagens que o próprio mundo profissional nos ensina e que deveríamos também transpor para aquilo que é depois o contexto mais educativo. Sr. Estado, muito obrigado por esta apresentação, diálogo inicial. Lançou aqui algumas pistas para o debate, justamente, aliás, manifestou agora bastante interesse também no debate que se deve seguir, os diversos contributos. E eu, se me derem licença, chamaria agora o Sr. Carlos Medina para uma apresentação em Educational Technology for All. Só um pequeno comentário: nós estamos a ter uma apresentação que é multicontinental, é multilinguística. Vou manter no português, porque isto há tradução simultânea de espanhol e inglês, e, portanto, se eu alterasse aqui a minha linguagem, ia aumentar a confusão. Portanto, antes de passar, gostava apenas de mencionar que o Sr. Carlos Medina Bravo é diretor do Instituto Nacional de Tecnologias Educativas e de Formação de Professores, coordena projetos relacionados com tecnologias de educação no Ministério da Educação e Formação Profissional, geriu projetos europeus do Ministério da Educação espanhol, o que lhe permitiu conhecer numerosos projetos sobre tecnologia educativa, tanto a nível internacional como a nível nacional em Espanha, contribuindo para um amplo conhecimento e experiência que seguramente partilhará aqui connosco. Também colaborou em estudos sobre educação digital, dados à capa da Comissão Europeia, o European Schoolnet e outras organizações internacionais. So, the floor is yours. Gracias. Efectivamente, yo lo haré en español, castellano. Bueno, muchísimas gracias lo primero por la invitación, ¿no? Y además que efectivamente, como dicen, en distintos idiomas y además que podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque si algo tiene la tecnología es que nos está permitiendo ahora mismo comunicarnos con cualquier parte del mundo y facilitar esta comunicación y aprender de una forma tan rápida los unos de los otros, ¿no? Bueno, en nuestro caso, el INTEF, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, tiene dos elementos fundamentales o dos claves fundamentales en las que trabaja, que son, por un lado, la integración de la tecnología en educación y, por otro lado, la formación del profesorado. Es decir, son dos palancas bastante relevantes que nos permiten, de algún modo, el trabajar tanto desde la integración de la tecnología y viendo qué es necesario desde la propia formación del profesorado.
Es verdad que tenemos o que conservamos o partimos o venimos de una trayectoria larga en cuanto a la integración de la tecnología y la formación del profesorado, pero también es verdad que este último año lo ha movido todo. Ha condicionado y ha hecho que todos nos volvamos a replantear la forma en la que estábamos trabajando. No solo las propias administraciones educativas, sino los propios centros educativos. Y en nuestro caso, pues desde lo que estábamos haciendo, que era apoyar al proceso educativo en la correcta y adecuada integración de la tecnología, no el uso por el uso, hemos tenido que en un momento dado variar completamente y tensionar todo el sistema hacia el apoyo al profesorado en utilizar la tecnología como el único medio durante un periodo, ¿no? Qué difícil, ¿no? Y en este sentido vemos cómo ha condicionado el nivel de competencia digital por el que el profesorado o del que el profesorado partía, ¿no? No solo el profesorado, también el alumnado o también las familias. Ha condicionado completamente cómo trabajábamos. Bueno, y nosotros sí estábamos o sí hemos pretendido siempre ampararnos un poco en la política europea que se ha ido desarrollando durante los últimos años. Por un lado, el Digital Education Action Plan, que conocemos de la Unión Europea y que ahora, con fecha 30 de septiembre, tiene una nueva edición en la que muchas de sus prioridades, y además nos alegramos mucho porque están en línea con lo que estábamos planteando desde el propio Ministerio de Educación y Formación Profesional, con dos prioridades fundamentales que son el fomento del desarrollo de un ecosistema de educación digital de alto rendimiento y la mejora de habilidades y competencias digitales para la transformación digital. Esto lleva, como saben, 14 elementos fundamentales dentro de este plan, pero que nosotros hemos querido integrar en un denominado Plan de Digitalización y Competencias Digitales, que tiene 4 elementos clave, que para nosotros son fundamentales, ahora y siempre, ¿no? Además, en función un poco tanto de la competencia digital del profesorado, del alumnado, de los medios digitales en un centro educativo o incluso del propio acompañamiento que puede hacer la familia, pues tienen que estar presentes. Son desde la competencia digital educativa, número 1, competencia digital educativa, número 2, digitalización del centro educativo, número 3, recursos educativos digitales para poder utilizarlos en el aula y por último, y número 4, metodologías y competencias digitales avanzadas. Y dentro de estos 4 elementos o dentro de estos 4 ejes pretendemos integrar lo que sería la acción que llevamos a cabo. Vamos por el primero. En respecto a competencia digital educativa. En la competencia digital educativa tenemos en cuenta 3 elementos, tanto la que tiene que tener nuestro alumnado, que ésta se introduce curricularmente en la normativa, como la del propio profesorado, que además ha ocurrido algo en España durante este periodo de pandemia y es que se ha aprobado el marco de competencia digital docente por todas las administraciones educativas en España. Reconociendo que tenemos un marco sobre el que podemos trabajar, reconociéndolo también entre administraciones educativas en España, y como saben contamos con 17 comunidades autónomas con competencia en materia educativa, y también teniendo en cuenta que es un elemento vivo. O sea, que un marco de competencia digital docente no puede ser algo estático, que no cambia con el tiempo para que podamos ir mejorándolo en función de las necesidades, ¿no? Y por otro lado, la parte de organizaciones digitalmente competentes. O sea, que un centro educativo tenga un enfoque global sobre cómo sería la mejor forma de integrar la tecnología educativa. Y no inventamos nada, no queremos, o sea, no estamos haciendo algo nuevo, nos amparamos en los marcos o en las 3 acciones que tiene la Comisión Europea en el sentido de integración de tecnología en educación, de ciudadanos, de docentes y de organizaciones. Por otro lado, tenemos el segundo elemento, que es el de digitalización de los centros educativos. Y dentro de la digitalización de centros educativos, una parte que para nosotros es fundamental es el disponer de un plan digital de centro. Si un centro educativo no hace además integrado dentro del propio proyecto educativo, si un centro educativo no hace la reflexión sobre qué tecnología tengo, cómo quiero utilizarla, qué tipo de metodología educativa utilizo, qué herramientas son interesantes para mí. Es decir, la tecnología a disposición del proceso educativo. A disposición del proceso educativo. No puede la tecnología condicionar el proceso educativo,
sino ampararlo, ¿no? Ayudarlo y potenciarlo, sobre todo potenciarlo en este momento en el que nos encontramos, en que la tecnología está apoyando muchísimo en el proceso educativo. También debo decir, aquí hago un pequeño paréntesis en que la tecnología por el momento no suple la presencialidad. Y aunque nosotros estamos continuamente trabajando en educación con el profesorado y viendo cómo llevarlo adelante, por el momento es verdad que hay unos medios fantásticos, unas herramientas de videoconferencia estupendas, de colaboración en línea estupendas, pero esa cercanía del profesorado a su alumnado todavía me temo que no ha sido factible superarla, ¿no? Y bueno, en este sentido de la digitalización de los centros educativos hay varias acciones que ya he visto a nuestra ministra enumerando algunas de ellas en la sesión anterior. Pues tenemos desde un convenio o un acuerdo con el Ministerio con Red.es y con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para llevar adelante la dotación de dispositivos electrónicos a las aulas. Es decir, que haya, si conocen, hemos tenido durante un periodo un proyecto denominado Escuelas Conectadas, que nombraba nuestra ministra, en el que se está tratando de llevar conectividad ultra rápida a todos los centros educativos, y ahora es un momento de inversión también en dispositivos para que el alumnado, principalmente y primero deseamos llegar al alumnado vulnerable, que ha quedado desconectado y que es algo que hemos visto durante este periodo de pandemia, pues dispongan de los medios para poder seguir conectados, ¿no? Entonces, tendríamos esa dotación que iría dentro de esta parte de digitalización de los centros educativos como dentro de un plan digital de centro. El tercer elemento son los recursos educativos digitales. Esta es una parte o una pata fundamental en lo que es la integración de la tecnología. Es decir, hace falta que el profesorado disponga de los materiales necesarios para poder trabajar con su alumnado en el centro educativo. Y en este sentido, tanto los recursos educativos abiertos que desde el Ministerio estamos impulsando, siguiendo las propias recomendaciones de la UNESCO, hasta animamos también a que la propia industria genere contenidos o recursos educativos de calidad que puedan servir para el profesorado y que los pueda integrar en su entorno virtual de aprendizaje. Un elemento clave para poder llevar a cabo una educación o una enseñanza híbrida en ciertos momentos, que puedas utilizar la parte presencial y la parte en línea para poder trabajar con tu alumnado. Es decir, recursos educativos abiertos en los que tenemos varias iniciativas, desde un repositorio con más de 80.000 recursos educativos digitales denominado Procomún. Tenemos colaboración con televisión, con la Televisión Nacional Española con un programa denominado La Aventura del Saber, en la que se tratan diversos temas que son útiles para el profesorado para poder llevarlo posteriormente a las aulas. Tenemos proyectos como experiencias educativas inspiradoras, porque también le decimos al profesorado que no tenemos que estar inventando constantemente nuevas iniciativas sino que podemos copiar, que podemos aprovechar las experiencias que está llevando a cabo el profesorado, gente que está desarrollando unos proyectos de innovadores en los centros educativos que son perfectamente transferibles, si bien teniendo el contexto al que nos lo llevamos. O también tenemos un observatorio de tecnología educativa en la que, bueno, si hay aplicaciones que son útiles para la evaluación, para llevar a cabo una estrategia de gamificación, para que haya votaciones, para que también se utilicen de forma adecuada en el centro. Y luego proyectos como el disponer de una herramienta de autor, si el profesorado quiere crear materiales o quiere adaptar materiales a su propia práctica, pues a través del proyecto Excel Learning también ponemos a disposición dentro de este eje de recursos educativos digitales la herramienta de autor Excel Learning. Bueno, y los materiales que nosotros creamos tendemos a licenciarlos con licencias Creative Commons, con licencias que permitan el uso por parte del profesorado, pero además la adaptación a distintos contextos, el copiar, el redistribuir, el que te permita adaptar, remezclar, transformar para utilizar en tu centro educativo, con las únicas obligaciones del reconocimiento de autoría y el compartir igual si creas otro material y lo difundes. Y el cuarto eje de este plan de digitalización y competencias digitales son las competencias digitales avanzadas. No podemos perder de vista lo que está pasando a nuestro alrededor
y tratar de integrarlo ya sea a través de proyectos que nos permitan evaluar cómo incide en el ámbito educativo. En este sentido, estamos pensando, por ejemplo, en el pensamiento computacional e inteligencia artificial, del que tenemos, por ejemplo, un proyecto que llevamos desarrollando ya, este sería el segundo curso escolar, en el que el alumnado tanto de primaria como de secundaria o bachillerato y formación profesional trabaja el pensamiento computacional, la inteligencia artificial y cómo es posible sacarle partido dentro del propio aula, ¿no? En este sentido, publicamos también un documento que daba orientaciones sobre cómo integrar en el aula el pensamiento computacional y la inteligencia artificial. El documento se denominaba Programación, Robótica y Pensamiento Computacional en el aula. Esto ha dado lugar a esta escuela de pensamiento computacional e inteligencia artificial que se está pudiendo trabajar en los propios centros educativos, pues ya sea desde infantil y primaria con actividades desconectadas que permitan el trabajo en el aula sin necesidad de un equipo en un momento dado, ya sea con actividades en primaria y educación secundaria obligatoria con Scratch, o ya sea con App Inventor y elementos de inteligencia artificial. Y en este caso tenemos también la web code.intef.es, en la que un poco tratamos de referenciar cualquier iniciativa interesante que nos permita integrar el pensamiento computacional en las aulas. Y todo esto tratamos de beber o de respirar o de inspirarnos también en proyectos europeos. Así, por ejemplo, desde el Ministerio se coordina y se trabaja en el INTEF en el propio proyecto eTwinning, que está siendo un foco de innovación muy relevante, en el que se está produciendo colaboración escolar y se está utilizando la tecnología como realmente medio para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y aquí en España está teniendo un impacto bastante relevante, llegando a 70.000 docentes. Estamos en cerca de 15.000 centros educativos, en España hay 27.000. Por tanto, tengamos en cuenta que es una cifra altísima y se desarrollan proyectos de muy diversa índole y además que nos sirven para inspirarnos y para ver lo importante y lo interesante que es la apertura del aula, el abrirlo a otros contextos y trabajar esas destrezas que comentaban anteriormente, las soft skills, el liderazgo, el trabajo en equipo, el cómo colaborar con otros, cosas que se aprenden a través de este tipo de proyectos y que nos ayudan a integrarlo en nuestra propia dinámica. Y luego trabajamos en otra serie de proyectos europeos, como pueden ser Assess and Learning, para ver cómo integrar la evaluación en el proceso educativo por medio de medios digitales. También participamos en Scientix como elemento para los proyectos STEM o STEAM, Selfie como herramienta de evaluación para los centros educativos digitalmente competentes y el ACO de WIC, por ejemplo, ¿no? O sea que intentamos respirar de estos proyectos constantemente. Otro de ellos, por ejemplo, es Future Classroom Lab, en el que tenemos en marcha las aulas del futuro, en lo que consideramos que, no siendo un proyecto tecnológico, sino un proyecto educativo, pedagógico, cómo con los medios que tengo integro la tecnología de la mejor forma, ¿no? Y bueno, son muchas las iniciativas, intentamos a todas darle cabida o darles paso a través de intef.es y a través de todas las webs que de ahí dependen, ¿no? No quiero alargarme mucho más por si luego tenemos parte de poder charlar en el coloquio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Eu de seguida, chamava o Dr. Vítor Pedroso, que é Diretor-Geral da Educação em Portugal, para fazer uma pequena apresentação também. Diretor-Geral da Educação e diretor da European Schoolnet. Foi, durante o seu percurso profissional, coordenou e participou em inúmeros projetos nacionais e europeus, nomeadamente na área da utilização educativa da tecnologia de informação e comunicação. Tem um currículo extensíssimo nesta área e eu passava-lhe a palavra para ele poder fazer a sua apresentação e continuarmos aqui com o nosso programa para que consigamos chegar a tempo de ter aqui um período de perguntas e respostas. As vossas intervenções já despertaram bastante curiosidade, já tenho aqui 2 ou 3 perguntas, depois no final a ver se nós conseguimos correr as apresentações rápido. Por favor, Dr. Vítor Pedroso. Muito bom dia a todos e a todas que nos estão aqui a ouvir. É enorme prazer poder partilhar um pouco. Pediram-me para falar
sobre os ambientes educativos e digitais e ambientes educativos, sobretudo, inovadores. É um projeto que se desenvolve em Portugal já há alguns anos e tem como característica ser um projeto que nasce do terreno. O projeto inicia-se em Bruxelas, na European Schoolnet, mas depois nasce nas escolas portuguesas e ao Ministério da Educação coube acompanhar o trabalho das escolas. É essa talvez a característica mais diferenciadora relativamente a outros projetos que normalmente nascem de instituições ou da universidade ou do próprio Ministério da Educação e que depois as impulsiona e as dinamiza. Neste caso é um projeto que nasce das escolas, do interesse das escolas, que conhecendo o que outras vão fazendo, elas próprias vão criando os seus espaços inovadores e muitas vezes com um trabalho conjunto com as autarquias, com as famílias, com os pais, tentando trazer assim inovação às suas escolas. Eu tenho aqui uma pequena apresentação que vou tentar compartilhar. Como eu referi, é um projeto que nasce em Bruxelas. Em Bruxelas o projeto nasce na European Schoolnet e era chamado Future Classroom Lab. Portanto, como a sala de aula do futuro, como depois foi traduzida para português, mas que nós no Ministério da Educação sempre quisemos diferenciar entre o que é uma sala de aula do futuro, dizendo que isto não é o futuro, isto é o presente, e portanto tirando este caráter futurista como se fosse qualquer coisa que não era possível fazer já. E o nosso objetivo foi transformar estes espaços diferentes de uma sala de aula clássica, onde temos um professor normalmente no topo da sala, com o quadro, e depois os alunos todos arrumados geometricamente pela sala, e estas salas de aula representam uma rearrumação dos vários locais e implicam uma metodologia e pedagogias diferentes daquelas que são as clássicas. E aí a valorização do projeto, que é a modificação das pedagogias e do espaço em si, que são fatores determinantes neste processo de mudança. Como eu disse, estes ambientes educativos são espaços, há um local associado a ele, mas é um espaço que obriga à transformação, à modificação das pedagogias. É impossível, num espaço destes, utilizarmos uma pedagogia clássica tradicional. E é essa a riqueza do projeto e é essa também a possibilidade de utilização das tecnologias e do digital nestes novos espaços de trabalho, de ensino e de aprendizagem por parte dos alunos. Esta integração que o meu colega Carlos Medina falava há pouco, esta integração do digital no currículo, na pedagogia, nas aprendizagens, é fundamental promover como uma mais-valia para o processo, para que o aluno se torne participativo neste processo e ativo neste processo de ensino-aprendizagem. O espaço é criado com vários subespaços, isto é, a sala de aula é transformada e depois vamos ter um conjunto de locais identificados em que o aluno e o professor, ou os alunos, os vários alunos, porque isto implica também uma reorganização do próprio conceito de turma e a possibilidade de termos mais do que um professor em sala, podemos ter grupos diferenciados e isto vão criar vários espaços de trabalho em que o aluno trabalha como apresentar, como investigar, como criar, como trabalhar colaborativamente com os outros colegas e assim este espaço poderá servir também como uma forma dos professores aprenderem a trabalhar de uma forma diferente. Como eu disse, o projeto cresce do terreno em Portugal, não fomos nós, este projeto não é da nossa responsabilidade, nós acompanhamos, nós fizemos formação de professores,
aconselhamos as escolas, mas o projeto nasce em cada uma das escolas por si só. E é essa, de facto, a riqueza e a originalidade deste projeto, pois responde a uma necessidade das escolas e muitas vezes das lideranças das escolas de introduzirem no sistema um fator de, diria eu, desequilíbrio, de ter um local em que se pode mostrar, se pode praticar uma forma diferente de ensinar. E é essa semente que é lançada em cada uma das escolas, mostrando na prática como é que se pode fazer isto de uma forma diferente. Uma das nossas ações foi convidar uma universidade portuguesa para fazer um estudo sobre o que eram estes espaços, como é que estavam a funcionar, porque é que as escolas os tinham implementado, e a pergunta talvez mais interessante, e aquela que nós gostaríamos de obter resposta em primeiro lugar, foi porque é que as escolas criaram estes espaços. E se vamos ver as respostas, a maioria das respostas são por razões pedagógicas. Podemos ver para promover novas metodologias, para promover qualidade, para criar uma nova lógica de espaço, etc. E só no final é que aparece a questão das tecnologias. As tecnologias tornam-se, como nós costumamos dizer em português, transparentes. Isto é, as tecnologias estão lá, são utilizadas, mas não é o foco. Não é o foco do problema. O problema é mudar as metodologias, mudar os passos. E os passos são fundamentais. É muito difícil termos metodologias ativas, temos uma forma diferente de avaliar os alunos, trabalhamos determinado tipo de competências num espaço tradicional. E é essa procura que o projeto tenta dar resposta. Resumindo, estas novas formas de trabalhar tentam promover a participação dos alunos. É fundamental que a sala de aula deixe de ser a sala de aula magistral, em que o professor fala durante 80% do tempo e depois os alunos têm uma participação mínima. É necessário promover a discussão, é necessário promover a capacidade crítica dos alunos, é necessário promover o trabalho colaborativo. Tem também a ver com a personalização dos alunos. Os alunos são todos diferentes, o professor não pode ensinar para o aluno médio, tem que permitir que os alunos vão desenvolvendo as suas competências de acordo com as suas capacidades, de acordo com a sua forma de aprender. E estes espaços promovem mais este tipo de ensino. Também a questão da colaboração, o trabalho da equipa, o Carlos Medina já aqui falou, a questão da liderança, de trabalho em que o resultado, o produto resulta já da colaboração dos vários alunos, e também a questão eu chamei aqui feedback, mas a questão da avaliação sobretudo formativa, em que o aluno tenha um constante feedback relativamente ao seu progresso, às suas dificuldades, ao incentivo a poder experimentar, errar, aprender e melhorar. Isto é, em que o erro não é por si só qualquer coisa de muito negativo, que o aluno é penalizado, não, o aluno deve ser incentivado a experimentar, a inovar, a fazer diferente, a ter feedback e a poder modificar todo este processo, mas queremos ter alunos inovadores e alunos com as tais competências de soft skills ou competências do século XXI, como também lhes costumamos chamar. Precisamos ter um feedback constante ao aluno e uma valorização deste processo. A formação que fizemos foi uma formação e que foi fundamental. O professor, muitos professores têm medo da mudança, isto é, a mudança muitas vezes põe em causa a sua forma de trabalhar, muitas vezes de há 10, 20, 30 anos.
e, portanto, o professor pode reagir a esta mudança com medo, com receio, não querendo participar nesta mudança que todos consideramos fundamental. E para isso tem que estar seguro do que está a fazer, tem que estar acompanhado, não pode estar sozinho. É fundamental alterarmos a forma de trabalhar do professor, de um trabalho isolado, sozinho, perante dezenas, centenas de alunos, e não pode ser o professor sozinho. E, portanto, necessitamos de, através de workshops, de outras formas de trabalhar, de ir apoiando estes professores, de ir criando equipas pedagógicas. Para nós é fundamental que as escolas organizem-se em equipas pedagógicas com professores de várias áreas disciplinares e que partilhem. O Carlos Medina também chamou esta necessidade aqui na sua intervenção, a necessidade dos professores partilharem as suas experiências, partilharem os sucessos, partilharem os insucessos. Nada corre bem logo à primeira vez, normalmente, é preciso ir tentando e melhorando e procurando as melhores soluções que muitas vezes não são iguais para todas as escolas têm contextos muito diferentes, as escolas são muito diferentes umas das outras, os alunos são diferentes, mas as escolas também são diferentes. Portanto, as soluções têm que ser muitas vezes trabalhadas localmente, e isto pode-se fazer através de formação, workshops, etc., que foi fundamental para o sucesso da iniciativa. Eu diria que para acabar isto, e procurei ser sintético, ficamos satisfeitos com este projeto? Não. O projeto reduz muitas vezes a uma sala de aula. Esta sala de aula inovadora, este espaço inovador, alargar-se a toda a escola, alargar-se a todo o território, chamemos assim, muitas vezes quebrando as próprias paredes da sala de aula, os muros da escola, e a comunidade estar a trabalhar muitas vezes de uma forma conjunta, em colaboração com os professores, para transformarmos o espaço. E aqui chamo muito a atenção à questão do espaço onde se passa o processo educativo. O projeto tem a ver com os espaços em ecossistemas de aprendizagem e bem-estar. O que nós pretendemos é que os alunos, o cidadão, seja alguém que gosta de ir à escola, que gosta de estudar, que ao longo da sua vida vai continuar a estudar, a trabalhar em equipa, e para isso temos que criar na escola um espaço de bem-estar, em que o aluno se sinta bem, em que estudar é positivo. Temos que associar o tempo de estudo como um tempo positivo, para que esse agora estudante, mais tarde trabalhador, investigador, cientista, possa querer continuar a investigar, a criar, a trabalhar com os seus colegas para procurar as melhores soluções. Este triângulo que eu desenho aqui é o triângulo, por um lado, dos locais. Temos que criar locais que propiciem esta inovação, esta alteração. Temos que ajustar as pedagogias, a este nosso objetivo, que é criar estes cidadãos com competências para o século XXI. Peço desculpa que cheguei aos meus 15 minutos e o telefone está aqui a avisar-me, mas pensar e refletir e partilhar como é que o digital pode colaborar, e é uma ferramenta fundamental neste processo de mudança. Deixo outras questões para o diálogo que virá a seguir. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Faltam-nos cerca de 35, 36 minutos de apresentação e, portanto, vamos entrar aqui na contribuição do setor privado. Eu queria solicitar alguma eficiência na rapidez. Começaríamos, talvez, enfim, segundo o programa, pela apresentação
do engenheiro Jorge Sacoto, que se intitula Always Connected, Always Learning, isto debaixo do tema de ecossistemas educacionais digitais. Ele, enfim, é um empresário que já começou em março de 89, fundou uma empresa que começou pela assistência técnica e depois mudou para o setor da distribuição. Em julho de 2008, a JP Sacoto, como se chamava na altura, apresentou o primeiro computador portátil especialmente desenhado para a educação. Foi bastante importante no primeiro programa de educação português, o Escolinhas, e enfim, tem trabalhado sempre ao longo do tempo na área da tecnologia para a educação. Tem também algum trabalho a apoiar instituições e causas beneméritas, com um dos seus projetos tem como título o Sorriso com as tecnologias da informação. Eu solicitava que fizesse a sua apresentação para que nós possamos ainda no final, sendo eficiente, ter 5 a 10 minutos de perguntas. Já há bastantes aqui, aliás, na fila. Por favor. Muito obrigado, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui em mais um fórum do Virtual Educa. Desta vez diferente dos que costuma acontecer, virtualmente, mas para nós é realmente com orgulho que participamos como entidade privada neste evento. Agradecer também a todos os colegas do painel o contributo que têm dado e iria passar então a fazer uma pequena apresentação, obviamente um bocadinho mais empresarial, sobre como é que nós vemos a educação, quais são as experiências que temos tido ao longo do tempo e em vários países relativamente à questão da educação e tudo aquilo que aprendemos até hoje, não só aquilo que transmitimos para fora, mas também aquilo que recebemos como inputs de vários países e que tem enriquecido muito a nossa empresa, de forma que possamos melhorar os nossos processos e sermos realmente uma entidade competente no que diz ao setor privado na educação. Passando agora à apresentação, a JP IK é realmente uma unidade de negócios da JP Sacoto que foi criada há 12 anos e com o grande apoio na altura e que continua da Microsoft e da Intel, começámos a desenvolver equipamentos especiais para a educação, tendo em atenção aquilo que era necessário realmente desenvolver nos equipamentos de forma em que no final o total cost of ownership dos produtos fossem o melhor possível, dado que estes projetos, para além de começarem, têm ao longo dos anos que ter uma determinada sustentabilidade. Falando um bocadinho sobre os projetos que fizemos até agora, que foram muitos, nós começamos em 2008 com o Escolas, mais particularmente com o Escolinhas, e depois, dado todo o know-how que adquirimos, fomos caminhando e colaborando de variedíssimas formas noutros países, tal como na Palestina, na Argentina, no Panamá, pois temos neste momento um conjunto de países que, como eu já disse, não só colaboramos, mas que nos enriqueceram muito e nos fizeram ver que realmente a educação é muito mais do que uma entrega do dispositivo. Há que ter em conta fatores muito importantes para que os processos depois possam ser sustentáveis ao longo do tempo. Nós entendemos que os principais pilares dos ecossistemas de educação digital assentam, obviamente, primeiro numa liderança e política bem definida, porque sem isto entendemos que o projeto é um projeto de curta duração, um plano tecnológico também muito bem definido e muito claro. Ligamos também muita importância também ao ensino e às aprendizagens modernas e também, agora mais recentemente, àquilo que nós chamamos ambientes inteligentes. E, obviamente, para isto tudo acontecer, tem que haver uma implementação e um suporte adequado para que tudo isto possa funcionar. Em termos de aquilo que nós achamos que devem ser parceiros, deve haver entidades, agentes governamentais, como o Ministério da Educação, o Ministério de TICs, instituições ligadas à educação e mesmo entidades financeiras que possam suportar os projetos, o setor privado, que é obviamente fundamental,
quer dos fabricantes, quer dos criadores de software, quer de operadoras de telecomunicação e as próprias editoras e, obviamente, e não menos importante, a própria comunidade educativa, abrangendo, obviamente, os decisores, os líderes de opinião, os professores, educadores e estudantes e também associações de pais. Em termos de impacto que nós achamos que estes projetos poderão causar, temos obviamente um impacto social muito importante com o desenvolvimento das comunidades, um impacto político que é um país que fica mais dinâmico e sustentável e socialmente equitativo. Obviamente que há um impacto tecnológico não só na parte de dispositivos, mas aliado também a poder-se construir clusters educativos tecnológicos e, obviamente, um impacto económico, porque a economia mexe com tudo isto. Em muitos países nós temos a criação de novos empregos, com criação de novas empresas de software, novas linhas de montagem, novas fábricas, e tudo isto se reduz num impacto de projeto muito alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos quais preconizamos. Queria dar aqui um pequeno exemplo, que é um projeto que nós colaboramos, que é o exemplo do Quênia, para que possam entender como é que o projeto foi feito, quais foram os stakeholders e como tudo isto funcionou. Em termos de stakeholders, se repararem, nós tivemos praticamente todas as entidades públicas e privadas do país inseridas neste projeto, desde o Ministério da Educação, da Autoridade para a Comunicação, também do Ministério da Ciência e Tecnologia, do KSID, que é onde se fazem os conteúdos locais, do Ministério da Indústria, porque foi também necessário implementar assembleias locais, obviamente do Tesouro Nacional para definir o respectivo orçamento e também do Ministério da Energia e Petróleo, porque se aproveitou ao mesmo tempo que estava a fazer um desenvolvimento de tecnologia em larga escala para também fazer o desenvolvimento da parte elétrica das escolas, no qual o Quênia tinha realmente muitas dificuldades e aproveitamos um desenvolvimento tecnológico em termos de tecnologia para, ao mesmo tempo, podermos suprir as necessidades de energia que havia no país. Em termos de outros stakeholders, é muito importante, para além das próprias associações de pais, tivemos também muitas interações com o Kenya Institute of Special Education, porque normalmente esquecemos que estes projetos são para todos, e quando dizemos que são para todos, obviamente que é muito importante a parte das necessidades especiais, e achamos muito interessante o Quênia ter esta preocupação de fazer inclusão total dos alunos. Em termos de parceiros principais, a JP ICAP associou-se com uma universidade local, e é com essa que temos a parceria, e obviamente com sempre muito apoio, quer da Microsoft, quer da Intel, para irmos lentamente resolvendo as questões que nos foram deparadas. Só para terem uma noção, este projeto chamado DLP abrangeu numa primeira fase 700 mil alunos, 14 mil escolas primárias e 42 mil professores que foram capacitados. E num concurso público internacional, a JPICAPA concorreu com a Moira University e conseguiu realmente fazer 2/3 do projeto, sendo que o outro terço foi adjudicado a outro conglomerado. Implementámos também uma linha de assemblagem local para promover a criação de emprego e crescimento da economia e também o desenvolvimento de um cluster da tecnologia, de forma que pudesse começar a haver desenvolvimento próprio no país dos produtos, assim como desenvolvimento de software para melhorar o ecossistema. Só um pequeno vídeo, é rápido, só para poderem ter realmente a visão de como é que foi o projeto. My administration has embarked on the initiative to supply children commencing primary schools with laptops. My first computer I used when I was 20 years old.
Imagine what the kids at 7 years old are actually going to be able to do. As far as child-friendly initiatives go, Não, great gains in our time. não estou a passar no nosso ecrã. Diga. An enormous bet. From the introduction of this O vídeo não está a passar no ecrã. Não sei porquê. Agora já está. The initiative to supply children commencing primary school with laptops. The first time I saw a computer was when My first computer I used when I was 20 years old. Imagine what the kids at 7 years old are actually going to be able to do. As far as child-friendly initiatives go, nothing promises greater gains in our time. The laptop ushers a new beginning and an enormous birth. From the introduction of this tablet, which is created before the rural areas, the schools in Mashinani, they were disadvantaged compared to the schools in urban areas. They've all been given the same opportunity. the first experience when the LEDs were brought, okay, we had been using our laptop. This kid was asking for a password. And the first time I came across that word was at the university. I was a little bit challenged on how to tackle the ICT lessons because I had very basic knowledge. But after training, I've become competent. By the end of this year, we will have developed a new curriculum so that the teachers who are going into training now will not only do regular preparation for teaching, but they will also take a whole semester also focusing on delivering content on a digital classroom. And at once, have a brain that can pick anything, just like a sponge. Whatever is valuable, this kid will reflect. Kwenye wanafunzi ningependa kuambia hivi, mjifunze kuzitumia hizi tarakilishi. Mkishapata ujuzi wa hizi vifaa, nataka muzitumie kujifunza. Mungu anafurahia mkitumeza LDG kwa sababu yeye huwa ananiambia kwa daktari. Na pia anapenda nikitumeza LDG na pia kuenda chakula chama kusema kanina. Liz when alianza kutumia hizo laptop, maybe I'm very proud of her. I feel there's a goal achieved. And it's my prayer that it will sustain. I'm happy that it has started. It is not complete. All the youth should support it. It's the very thing your president has given you. Espero que tenham gostado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado. Sim. Muito obrigado. Faltam 23 minutos, portanto vamos acelerar um pouco aqui a nossa apresentação. Passava a palavra ao Sr. Juan Paulo Ferreiro da Intel, que é Western Europe Public Sector Education Sales Director, e que tem já uma vasta experiência no foco na educação, no desenvolvimento da sociedade de informação, nas soluções do governo, na área europeia y global. Juan Pablo, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por presentarme. Gracias a la organización de Virtual Educa. Además, dentro de este bloque, me gustaría poder saludar también a JPIK, con quien hemos hecho proyectos de transformación educativa muy relevantes, digamos históricos, George. Y también quiero saludar a Microsoft, con quien trabajamos en forma conjunta a nivel mundial en todos los proyectos educativos. Como pueden ver en la portada de mi presentación, disculpen, estoy haciendo
un uso de inglés y español, están viendo un término que se llama Skills for Innovation. Skills for Innovation es el nuevo nombre de la estrategia de Intel en educación. Estoy trabajando en Intel desde hace casi 22 años y todos los proyectos de educación se han puesto como foco principalmente el tema de la accesibilidad. En este sentido, hemos trabajado en poder proveer la mejor tecnología, los mejores dispositivos, tanto para educar como para aprender, pero siempre se ha priorizado lo que es la accesibilidad. Lo que ha pasado a partir del año 2018 es que hemos agregado, no digamos que no abandonamos la accesibilidad, pero hemos agregado el foco de obtener resultados académicos, de obtener y desarrollar habilidades y competencias para la innovación en los alumnos. Esa es la razón por la cual el nombre en el que están viendo es Skills for Innovation. Voy a comenzar comentándoles lo que estamos viendo dentro de Intel. Vamos a ser un poco concretos. Sí, están viendo un elefante, pero esto tiene que ver con una expresión en inglés que se llama elephant in the room. Por supuesto, hay dos problemas muy grandes, problemas, digamos, disruptivos. Vamos a ser concretos. Primero, sin duda, todo lo que han comentado, el coronavirus. Segundo, esta falta o, digamos, diferencia en cuanto a las habilidades que la formación educativa tradicional está dando y cuáles son esas habilidades que el mercado laboral está pidiendo. Por eso encontramos estas grandes diferencias. Vamos a ir un poco más rápido, como me ha pedido Nuno. Vamos a empezar a trabajar y empezar a explicar un poco qué es lo que estamos viendo dentro de lo que es esta gran pandemia de coronavirus. Por supuesto que esto ha puesto presión en todo el mundo. Educadores, los administradores de la tecnología de la información, los alumnos, quienes hacen y diseñan la infraestructura de las escuelas, pero también los padres. Nosotros en Intel estuvimos trabajando para desarrollar unas guías de ayuda, tanto para profesores, para enseñar desde casa, como para padres, porque los padres también en casa dicen, ¿y ahora qué hago con las preguntas que me están haciendo mis niños? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son los recursos? En ese sentido, tenemos estas dos guías y por supuesto, están totalmente publicadas en varios idiomas y podemos compartirlas. En cuanto a las necesidades de dispositivos, esto es otra de las grandes preguntas que me están haciendo, tanto a nivel de escuela, a nivel de gobierno, pero la pregunta es, ¿los dispositivos que necesito en este momento son los mismos que antes? Y es fácil, la respuesta es no. En estos momentos tenemos que pensar cuál es la diferencia. Antes, el dispositivo en el aula actuaba como una herramienta adicional a todas las herramientas existentes en el aula. Mientras que en este momento en el que estamos estudiando desde casa o enseñando desde casa, ese dispositivo es prácticamente el aula. Tiene que funcionar realmente muy bien. Va a estar ese, digamos, PC, ordenador, computadora o como quieran llamarle, conectado. En videoconferencia, como estamos haciendo ahora. Conectado con la nube. Conectado con otras herramientas educativas. Y tiene que durar muchos años. Por lo tanto, nosotros desde Intel estamos colaborando en compartir distintos perfiles, distintas cargas de trabajo, cuáles son los mejores dispositivos para aprender, para enseñar, y cuenten conmigo, cuenten con el responsable de Intel en cada uno de sus países para poder conversar sobre este tema. Como pueden ver en pantalla, hemos hecho algunas encuestas muy extensas. Sabemos que lo que no queremos es que el profesor dedique tiempo a solucionar problemas de tecnología. La tecnología tiene que ser totalmente transparente y el profesor tiene que dedicarse a la pedagogía. Por lo tanto, en estos equipos nuevos hay que pensar en el procesamiento, la conectividad, que sea administrable y algo muy necesario como estamos viendo en estos momentos, una muy buena pantalla con buen audio para que sigamos conectados por
por videoconferencia. Pasemos ahora a un punto en el que es más, digamos, de qué es lo que va a pasar, es una expectativa. Hasta este momento, las clases habían sido, como digamos, hemos dicho, presenciales. El hecho de poder estudiar con los dispositivos en forma desconectada era mínimo. Las clases online personalizadas estaban comenzando. Y de golpe saltamos al modelo de clases virtuales. Lo que creemos que va a pasar a futuro es que esto ha llegado para quedarse. No significa que va a ser todo el tiempo clases virtuales, pero sí va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo la formación presencial, la formación virtual y los aprendizajes personalizados y algunos aprendizajes principalmente desconectados. Pasemos al segundo tema. Cuando hoy hablé de dos temas disruptivos, uno fue el tema de coronavirus, el otro tema es el tema de las habilidades y competencias para la innovación, que es justamente el nombre de nuestra nueva estrategia de Intel. ¿Qué dicen las grandes consultoras? Pensemos un poco en el mundo laboral. Desde el punto de vista del mundo laboral, sabemos lo que se está pidiendo en cuanto a habilidades y competencias y vemos que hay muchas cosas que también podrían llegar a ser reemplazados por la automatización. Aquí vemos información de McKinsey, de Gartner, de PricewaterhouseCoopers, diciendo qué porcentaje de personas podrían ser reemplazadas por, digamos, robots, software, y qué porcentaje de adopción de esa automatización puede empezar en distintos países. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo podemos ayudar? Tratemos de desarrollar las habilidades y competencias que pueden hacer una gran diferencia en esas personas y pensemos en los alumnos como la fuerza laboral del futuro, casi diría actual, falta muy poco y esto ya está comenzando. Complementando lo que estoy comentando, lo que pueden ver en pantalla y luego compartiré esta presentación, son lo que se espera de demanda en cuanto a habilidades. En la columna izquierda es en Estados Unidos, en la columna derecha es en Europa, y podemos ver que todas las habilidades manuales o cognitivas básicas tienen una demanda menor. Se está, por supuesto, pensando en una gran demanda de actividades cognitivas de alto poder cognitivo, actividades sociales o habilidades sociales emocionales y habilidades tecnológicas, por supuesto. Es algo que no, sin duda, lo vamos a necesitar. Lo que hemos hecho es, pasamos a tratar de definir un marco, lo que se llama el framework, para poder entender realmente, a ver, qué tenemos que desarrollar, cómo podemos colaborar. Lo que ven en el centro es el desarrollo de habilidades sociales emocionales. Pensemos en estos alumnos que ahora están trabajando en forma conectada, que puedan trabajar en forma colaborativa, que puedan desarrollar esas habilidades que le van a permitir, como ahora estamos trabajando y estamos conectados personas de distintas partes del mundo en actividades colaborativas. Pensemos en las mentalidades o mindsets, como por ejemplo el pensamiento de diseño, el pensamiento computacional. Y también cuáles son esas habilidades. Es necesario que sepan programar, hacer simulación y modelado, y también inteligencia artificial, como ha comentado Carlos Medina hoy temprano. Por lo tanto, siguiendo hacia el modelo que Intel está trabajando, hemos adoptado digamos, podríamos tomar varias taxonomías. Hemos tomado la taxonomía de Bloom como una forma de poder mapear cómo ir creciendo hacia un alto orden cognitivo, desarrollar esa actividad cognitiva. No quedarnos solamente en lo que era la educación tradicional de recordar y repetir, sino poder ir avanzando, entender, explicar las ideas, aplicarlas, analizarlas y conectarlas, evaluar hasta llegar a la creación de
conocimiento. Para poder colaborar y para poder, ¿qué puede hacer Intel para ayudar y trabajar con los gobiernos? Hemos decidido crear unos workshops, seminarios, ayudar a que se pueda, todas estas ideas son muy lógicas, pero ¿cómo las implementamos? Lo que hemos hecho es hacer todo un plan, hacer un workshop. En estos momentos, los pasos del workshop son inicialmente un plan para poder analizar la situación actual, mapear y definir qué hacer. Ya estamos en el paso 2, que es un trial, es la oportunidad de hacer pilotos. Tenemos la oportunidad de hacerlo y ponerlo en funcionamiento en modo piloto en una escuela con muchos contenidos que van a estar todos relacionados con esta taxonomía de Bloom y son de tecnología, están totalmente transversales, están trabajando con lenguaje, biología, matemática, robótica. Luego de esto, vamos a pasar a la formación de profesorado, dando cursos. Van a sumar más de 60 horas de formación profesional para profesores. Y por último, sería la fase de pasar a producción. Transferir todo esto a un gobierno para que puedan utilizarlo en forma propia. Entiendo la falta de tiempo, por eso he salteado algunas slides de esta presentación, pero totalmente disponible para poder responder a sus preguntas. Muchas gracias. Passava então também a palavra ao Dr. Rui Grilo, que é o Western Europe Director para a Educação na Microsoft desde 2017. Enfim, tem um vasto currículo nestas áreas, é doutor em gestão de mudanças organizacionais. Dr. Rui Grilo, faz favor, por favor. Nuno, muito obrigado. E obrigado a todos os que estão aqui connosco hoje e a todos os meus companheiros de painel. E estou em excelente companhia e, aliás, eu vou tentar abreviar aqui um que eu gostava de partilhar convosco, porque muitas das mensagens já foram aqui partilhadas e, portanto, vou tentar ser o mais breve possível. Peço só que confirmem que estou, de facto, a partilhar o ecrã certo e que estão a ver a apresentação. E aqui que eu gostava de forma muito prática e muito direta partilhar convosco é a ideia de que, face a este impacto social tremendo que a pandemia do Covid-19 veio trazer, precisamos face a uma tragédia social com esta dimensão, temos a responsabilidade de aproveitar aquilo que eventualmente positivo podemos tirar daí. E uma dessas desse impacto potencial que nós podemos ter é que, pela necessidade de utilizar tecnologia, aceleramos a adoção e a transformação digital nos sistemas de ensino quase no mundo inteiro. E por isso temos a responsabilidade agora de passar do momento de recuperação para um momento de reimaginar como é que pode ser a educação no século XXI, usando tecnologia para que possamos ensinar melhor e motivar mais os nossos alunos. E por isso, este ano não precisamos de nos recordar uns aos outros que nunca o iremos esquecer, por muitas razões. Certamente cada um de nós tem as suas razões pessoais para não se esquecer deste ano. Temos também esta razão que nos une a todos, que é o ano em que as nossas escolas, as nossas universidades na Europa, na América, em todo o mundo, de repente tiveram que fechar. E ao fechar tiveram que ligar um modo de ensino remoto e viraram-se para as ferramentas que podiam utilizar. Nós na Microsoft, eu lembro-me que o primeiro país na Europa Ocidental que sofreu o impacto maior desta pandemia foi a Itália, em que mobilizámos imediatamente recursos de emergência para que as escolas italianas que não tinham nenhuma plataforma de colaboração pudessem de um dia para o outro começar a utilizar o Microsoft 365, o Teams e poderem manter a sua atividade tão bem quanto possível no meio da situação que estavam a atravessar. E por isso o primeiro impacto é um impacto de emergência.
precisámos de garantir que os nossos data centers cresciam para multiplicar continuamente a utilização, precisávamos de garantir com os nossos parceiros, como a Intel, como a JP, que havia dispositivos disponíveis para que as escolas os pudessem comprar, os governos os pudessem adquirir, para que neste momento de aflição pudéssemos contribuir para a solução. Mas não tenhamos ilusões. Aquilo que vai acontecer a seguir não vai ser voltar ao mundo que tínhamos antes. Há mudanças que acontecem nas organizações, nos grupos humanos, nas pessoas individuais, em que é impossível voltar ao estado que se estava antes. E eu não tenho dúvidas de que esta é precisamente uma dessas situações. Porque nós estamos num momento em que, depois de responder à crise, depois de recuperar da crise, e olhando com otimismo para os próximos 6 meses, para as vacinas que aí vêm, penso que poderemos estar, daqui a alguns meses, num momento de recuperação. Mas há uma terceira etapa, e é aquilo que vos deixo como a principal mensagem que gostava de vos transmitir hoje, e é a etapa de reimaginar. Agora que todas as escolas têm uma ou outra plataforma de colaboração, agora que governos, pais, famílias, estudantes perceberam a importância que a tecnologia pode ter para a sua aprendizagem, esta é a altura de reimaginarmos a educação. E o que é que isso pode implicar no curto prazo? No curto prazo, coisas muito práticas. Primeiro, precisamos de preparar os professores, precisamos de preparar os alunos, precisamos de preparar as famílias. Precisamos de ter planos de contingência em que, quando uma turma está ausente da escola por razões de saúde, ou um aluno tem que ficar em isolamento durante algum tempo, é preciso garantir que continuamos a ter contacto com essa pessoa. É preciso garantir que, mesmo através da tecnologia, as aulas são atraentes, são capazes de motivar, capazes de ensinar. E depois precisamos de criar as experiências da sala de aula, não só quando está remota, mas também quando está presencial. E precisamos de ver como é que a tecnologia nos pode permitir expandir a experiência da sala de aula fora da sala de aula. Ora, isto significa que nestas escolas que nós hoje estamos a experiência de ir à escola hoje é uma experiência profundamente diferente. Esta imagem que está aqui em fundo, uma sala de aula cheia de pessoas com máscara, era impensável há 1 ano atrás, era impensável há 9 meses atrás. Mas isso faz com que o tempo face a face do professor com os alunos de uma sala de aula nunca tenha sido tão precioso como é hoje. E por isso não vamos desperdiçar esse tempo. Vamos pensar no tempo quando se está na sala de aula como um tempo único de diálogo, de exploração, de discussão. Se existe um conteúdo que é preciso ser debitado, se é preciso haver uma exposição de um conteúdo, porque não usamos a tecnologia e não se faz essa exposição de conteúdo em casa, de forma a que o conteúdo a seguir possa ser explorado e praticado na sala de aula. Vamos utilizar o tempo precioso em que estamos face a face uns com os outros para fazer aquilo que não é possível fazer à distância. E vamos fazer à distância aquilo que a tecnologia nos permite fazer de forma mais eficiente. Porque aquilo que nós necessitamos quando falamos de transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. É desafiar aquilo que cada pessoa, que cada aluno, que cada professor, que cada pai, que cada diretor de escola, que cada ministro, que cada responsável do Ministério da Educação de qualquer um dos países que nos estão a ouvir, pensa ser possível. Porque a transição, e acabámos no início deste painel, ouvimos do nosso secretário de Estado português da transição digital, uma excelente estratégia digital. E o desafio que eu gostava de deixar aos governos e aos responsáveis que nos estão a ouvir é que não só tenhamos excelentes estratégias digitais, como aquela que ouvimos e que foi desenvolvida para Portugal, mas que passamos a ter estratégias de educação que incorporem o mundo digital. Não precisamos ter uma estratégia digital para a educação, precisamos é que a estratégia de educação não ignore que estamos na idade digital. É preciso que os alunos que saem das salas de aula tenham a capacidade de discernimento crítico, de pensamento crítico, para que quando procuram informação em meios digitais, saibam distinguir
o que é verdadeiro ou confiável daquilo que é falso e enganador. Só assim é que esta geração se vai conseguir proteger de potenciais manipulações em massa que serão possíveis, porque se quem sai hoje em dia da escola não souber distinguir uma informação falsa de uma informação fidedigna, estará vulnerável a qualquer pessoa que coloque no seu feed de Facebook, de Instagram, seja do que for, informação para manipular a sua posição e o seu ponto de vista. E por isso é uma questão de cidadania, é uma questão que afetará o futuro das nossas sociedades todas. E para desenvolver isso precisamos de garantir que a estratégia de educação que é implementada é adequada ao mundo digital. Porque o mundo digital exige, e o mundo do futuro, e que já é o presente hoje, exige que sejamos capazes de ter esse pensamento crítico, a capacidade de colaboração, de comunicação. Mas isso implica que nós pensemos na cultura que é necessária para isso. As competências ao nível do pensamento computacional, ao nível da curiosidade, ao nível da interpretação do mundo que nos rodeia. Mas isso significa que precisamos de tomar riscos, precisamos de refletir sobre o que está a correr bem e o que está a correr mal. Precisamos de perceber como é que podemos ajudar as pessoas que têm a responsabilidade de estar frente a turmas de alunos a desenvolver estas competências. E só assim é que nós vamos conseguir que a nossa educação tenha significado, sirva para todos e que seja motivadora. Não podemos desmotivar as gerações que estão a passar pelas salas de aula ao não utilizar os recursos e os meios que eles estão habituados a utilizar no seu dia-a-dia. Qualquer adolescente, em qualquer um dos nossos países, quando tem a curiosidade sobre um artista ou uma música nova, agarra no telemóvel ou no computador, faz uma pesquisa e descobre tudo aquilo que quiser sobre esse seu interesse. Porque é que não aproveitamos esta curiosidade, esta capacidade de descobrir, para que seja também utilizando os instrumentos que estão habituados, que explore na sala de aula e que depois tenha um professor, um tutor, alguém que ajude a distinguir o que é a boa informação e a má informação e que ajude a que cada um possa ir atrás dos seus interesses. Muito rapidamente, a Microsoft tem contribuído para isto através dos recursos que coloca à disposição das escolas, gratuitamente, o Microsoft 365, o Teams, estão disponíveis gratuitamente para as escolas de todo o mundo. A forma como esses vários produtos se integram permitem apoiar a jornada do estudante desde que entram na escola até que saiam do ensino superior. E a Microsoft tem uma particularidade ao nível das grandes gigantes tecnológicas, que é o facto de estar presente. Eu arrisco-me a dizer que a Microsoft estará presente em cada um dos países das pessoas que me estão aqui a ouvir hoje. E por isso estes recursos que eu estou a partilhar aqui são recursos globais, mas existem recursos locais de webinars e de formação para cada um dos países, relevantes e na língua materna de cada um desses países, de forma a garantir que temos a capacidade de ajustar os professores e as escolas a utilizar o ensino remoto, que com o Minecraft Education Edition podemos criar novos ambientes de ensino que podem passar pela química, a biologia, a geografia de forma muito motivadora e inovadora, que através da própria utilização do Teams há guias de utilização rápida de forma a permitir a que quem está a começar consiga utilizar rapidamente os recursos que tem à disposição e que possa até passar por criar eventos virtuais customizados para a necessidade de formação de cada um. Para além disto, precisamos de construir os recursos e as capacidades para o futuro e há mais recursos certificados de formação disponíveis online. E tudo isto junta-se numa ideia que coloca todos estes pontos da história em conjunto. A missão da Microsoft enquanto empresa é para garantir que cada pessoa consegue atingir mais, consegue colocar o seu talento, a sua capacidade ao serviço dos outros de forma mais eficiente. Esse é o objetivo que nos traz aqui e é por isso que eu agradeço muito estes minutos que dedicaram para me ouvir. Muito obrigado. Nós, por termos muitos participantes, acabamos por esgotar o tempo. A boa notícia é que as intervenções despertaram muita curiosidade, mas as perguntas, curiosamente, a maior parte delas foram sendo respondidas pelas apresentações posteriores, o que significa que o programa foi razoavelmente montado. É óbvio, para mim, e a jeito de conclusão, queria agradecer a participação de toda a gente.
começar pelo seu secretário de Estado, que fez aqui o enquadramento, de facto, lançou bastante bem a discussão. É óbvio que nós não conseguimos tratar dos desafios que temos à frente na educação sem uma parceria entre o setor público e o setor privado, seja na criação de políticas públicas que resolvam os problemas da inclusão digital, da formação de professores, e através da eficiência e da rapidez e da disponibilidade que o setor privado faz às escolas e aos protagonistas. Agradecer à Virtual Educa ter criado este painel, que ilustra de facto a centralidade das parcerias público-privadas neste tema, e agradecer a todos que assistiram. Nós tivemos gente aqui dos vários continentes, perguntas da Venezuela, do México, Portugal, de Espanha. Algumas delas eram dirigidas e eu peço à organização que depois consiga dirigi-las especificamente a cada um dos oradores, mas a maior parte delas, como disse, acabou por ser respondida pelas apresentações, nomeadamente estas duas últimas. Muitas delas andavam em torno da questão da cidadania, justamente, e da inclusão. E, portanto, agradeço a todos os participantes, muito obrigado e penso que passará para o próximo painel o Fórum Virtual. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pela vossa participação.